Abrindo o nosso período do Boxing Day, um momento tão complicado, com jogos em sequência no momento final do ano, com um vídeo tão Tottenham que, sério, não tem como. No meio de semana você tá comemorando uma classificação quase que vai pro espaço, e no outro você tá emputecido com uma derrota extremamente vergonhosa e vexatória, e também contra uma equipe que vai ser seu próximo adversário na Copa. Esse é o começo do vídeo. É o Tottenham. Não tem o que fazer. Não tem jeito. Antes de começar, claro, deixem like e se inscrevam no canal. Ajuda demais. Espero que vocês estejam gostando dessa dinâmica diferente de vídeo. Mas é isso. Aí vocês vão falando no comentário. No mais, vamos ao vídeo, né? Que tem muita coisa pra falar. Não tem. Começando pelo jogo do meio de semana, da Copa da Liga Inglesa, a Carabao Cup contra o Manchester United, um jogo extremamente difícil de prever qualquer coisa que ia acontecer. O Manchester United que veio de uma troca de técnico, que estava começando a se encaixar, e um Tottenham que, beleza, aplicou uma goleada no Southampton, mas é um Southampton que marcava o Wi-Fi a longa distância. Então, aquele 5-0 meio mentiroso dentro do contexto. Então, poderia ser um jogo complicado. E foi. Embora o Tottenham ganhe de 4-3, uma facilidade imensa de fazer gols. Não dá para entender. Claro que isso eu vou chegar para falar no jogo contra o Liverpool, mas neste último domingo o Tottenham sai como principal time mais goleador da competição, da Premier League, inclusive, no caso, com 39 gols marcados em 17 partidas, né? Essa é a 17ª rodada, se não me engano, foi a última. Fala muito sobre uma equipe que ataca muito bem, acha espaço muito bem, mas que tem como seu principal calcanhar de Aquiles a defesa, que ainda tem problemas de jogadores contundidos e por isso você tem que improvisar alguns jogadores e estava dando certo. Mas ainda assim, improvisos são a curto prazo, a médio a longo vai provar que foi um erro. Mas voltando ao jogo contra o Manchester. Jogo em casa, Tottenham consegue avançar ao gol com muita facilidade, um jogo muito truncado, de certa forma. O Tottenham abre o placar aos 15 com o Solanke. Depois, no segundo tempo, aos 46 com o Kulusevski. E aos 54 com o Solanke de novo. Ele abre 3-0. E senta no resultado. Só que, comparado a outros times, a gente está falando de um Manchester United. Da mesma forma que falaria de um Chelsea, de um Arsenal, de um City, mesmo turbulento, do Liverpool, e iremos abordar mais para frente. São times de um escalão mais alto, de uma prateleira mais alta dentro da Inglaterra, tal qual o Tottenham. Então, são times que têm recurso especial de jogadores. Jogadores que podem decidir sim um jogo com facilidade. Diferente de um Southampton, diferente de um Bournemouth, diferente de um West Ham, talvez, Ipswich, enfim, Nottingham Forest, talvez, né? Acho que o melhor exemplo vai ser o Nottingham Forest. 3-0 pro Tottenham é um placar perigoso. E foi o que aconteceu. Aos 63, numa falha monumental do Fraser Foster, não tem como esquecer isso, mas eu vou trazer um tópico só Fraser Foster já. Então, o United diminui com os Zirkzee. Depois, aos 70,
com o Diallo. Aos 88, o Son acha um golaço olímpico e amplia, dando um pouco de respiro, e a gente achando, caramba, vamos conseguir com 4-2. Mas não satisfeito, aos 90 ali, no momento dos acréscimos, o Evans vai e faz mais um gol, então, e aí vira aquele jogo de, meu Deus do céu, se fizerem um empata, se a gente fazer mais um, se salva, mas a gente não pode sair pro ataque, senão, né? Aquela coisa maluca. Então, esse é o reflexo do Tottenham. É um jogo que poderia ser controlado, um 3-0 tranquilo, com falhas individuais, um jogo muito 880. Eu não lembro do Tottenham ter jogado bem contra o United. Não foi um jogo controlado que a gente falou, não, sentamos deitamos e rolamos em cima do United. Como foi aquele jogo contra lá no Old Trafford, se eu não me engano, no começo da temporada, quando eles ainda estavam com o Erik ten Hag. Foi aquele 4-0 monumental. Aquilo ali era um jogo controlado. Tudo bem que tinham peças diferentes, enfim. O time tinha uma estrutura diferente. Mas o Tottenham de hoje e dos últimos jogos é um time completamente inconstante. É uma bomba relógio que tá faltando 10 minutos pra explodir e do nada ela cai pra tipo 1 minuto. É muito esquisito, né, o jeito que esse time tá jogando. O Andy promoveu algumas mudanças até que significativas para organizar a equipe. Então o Jay Spence está tendo chance no time, já que o Doug esteve fora. Ele assumiu a lateral esquerda. O Gray, improvisado na zaga, já praticamente vai ser zagueiro até o fim da passagem dele no Tottenham. Dificilmente a gente vai conseguir colocar esse cara em outro lugar, mesmo quando o Van de Ven e o Romero voltar. Eu acho que o Gray é a opção de zaga. Pedro Porro, mais uma vez, assim, dá raiva falar do Pedro Porro, porque é o tipo de marcação muito ruim, é um contra um muito ruim, é uma saída de bola muito ruim. Ele está muito ruim. E aí entra naquilo. Não temos quem colocar no lugar. Entenda que a gente mandou embora o Emerson Royal, que não era aquele primor técnico, que também não é o Pedro Porro, mas a gente tinha uma opção ali. Pô, o Pedro Porro não tá bem, bota o Emerson Royal e sei lá, né? Uma hora vai. Mas assim, a gente mandou o Emerson Royal embora por falta técnica, e parece que ele continua lá e encarnou o Pedro Porro. O cara desistiu de querer jogar um futebol decente. Pro meio de campo, comparada com o jogo, se não me engano, contra o Southampton, que a gente jogou com o Bergvall ali fazendo a dupla com o Epsar, a dupla oficial agora entrou Sar e Bissouma, que é a dupla que foi um sucesso no começo da passagem do Andy. E nesse jogo tem que aplaudir o que o Bissouma fez. Jogou muito bem, marcando em cima, tava em todo canto do campo. O cara descobriu o futebol 2. E o Sar ainda, né? Se o Bissouma foi muito bem, o Sar não foi tanto. Mas meio que um compensou o outro, né? E lá na frente, o nosso quadrilátero, ou a nossa flecha, funcionando muito bem. Heung-min-Son, Maddison, Kulusevski e o Solanke, que desencantou de vez. Conseguiu fazer os gols que a gente precisava, que a gente precisa dele, porque o Richarlison ainda está machucado. Existe sondagem de times, inclusive o Flusão está de olho em Richarlison, mas muito passa pelo desejo do jogador de ficar na Inglaterra, voltar à seleção brasileira,
e do Tottenham de não vender a preço de banana, né? Então, pra gente é bom ter o Richarlison no elenco, até porque a gente tem substituto. E o Solanke agora começou a mostrar um pouco mais de desempenho. Começou a entender um pouco mais o elenco e o jeito que o Andy quer jogar. Essa pressão do atacante em cima dos zagueiros e do goleiro adversário. Excelente. Ótimo. Ótimo. Mas, de novo, um primeiro tempo... Ok, vamos lá, 1-0, beleza. Segundo tempo, avassalador, começou muito bem. Sentou no resultado, morreu. O time desistiu de jogar. Como vem acontecendo. Southampton a gente jogou assim, Bournemouth a gente jogou assim. Se não me engano, teve um jogo da Liga Europa que foi assim também. A gente tomou taca e foi um taca desgraçado. Se não me engano, foi contra a Roma, que a gente tava ganhando e sofreu um empate no finalzinho. O time não conseguiu segurar o placar. E, como eu disse, diferente desses outros clubes, o United tem peças que podem ser. Que podem acabar com o jogo, né? A favor do United. E foi o que aconteceu. Claro que eles contaram com sorte. E aí a gente abre o tópico Fraser Foster e por que desgraça a gente não vai atrás de um goleiro novo? Não um goleiro novo de idade, mas necessário, mas um outro goleiro pro elenco. Porque Fraser Foster, 36 anos, ou 38, mas fica nos 30, mais dos 35 ele tem. É um cara ali, concretão. Talvez o goleiro ainda a moda antiga de jogo, por exemplo. Não é um goleiro que você vai esperar que ele faça embaixadinha quando receber a bola, que ele vai tentar driblar o atacante. Não, ele vai pegar e chutar para qualquer lugar e com sorte a bola não vai bater nas duas pernas dele e entrar no gol. E o que aconteceu nesse jogo contra o United, a bola não bateu nas duas pernas dele, mas ele fez o que ia acontecer. É uma bola marcada que ele já sabia que ia dar problema. E aí a gente retorna àquela pergunta que foi feita ao Andy numa das coletivas ali logo depois que o Vicário se machuca, que é, aliás, na resposta dele não na pergunta, que é: nós não vamos ao mercado contratar nenhum goleiro. Eu apresento o Fraser Foster para vocês. É isso aí, a gente vai ficar com isso até acho que é segunda ou terceira semana de janeiro, que é meio que previsto pro Vicário voltar, se eu bem me lembro. É correr risco. A gente vai pegar o Boxing Day agora, é jogo atrás de jogo, e, básico de quem vai jogar contra o Tottenham e, além de analisar todo o time, bola chegou no Foster, pressiona. Ele vai aceitar, ele vai errar e vocês vão conseguir fazer o gol. É isso. Se não mudar um pouco a tática, ou depender menos dele, ou fazer assim, esquece toque de dentro da área, essa merda desse dinizismo que se espalhou pelo mundo, de goleiro sair jogando, aquele toque de bola na frente do gol, tem que acabar. O Tottenham não tem qualidade para isso, os dois zagueiros são péssimos, o Dragozinho já mostrou isso, ele é péssimo saindo com o pé. O Art Gray tá improvisado, é um cara que o mindset dele é de volante, o cara tá jogando zagueiro. E os outros dois laterais, um é lento demais e não sai, e o Jay Spence tá caminhando para ter a titularidade competitiva com o Doug, que, querendo ou não, o Doug é o titular absoluto da posição. O Jay Spence está tentando galgar um espaço para brigar. Então, ainda vai faltar confiança, vai faltar um pouco de ousadia para ele sair melhor. Então, no melhor das hipóteses, para de sair jogando dentro da área. É chutão. Qualquer oportunidade, chutão para cima. Não é feio. Não é feio chutar para longe. Não é feio chutar para lateral. Não é.
Mas o futebol tem. O Andy defende tanto, mas o futebol que eu estou implementando é um futebol para entreter, que tem que ser jogado bonito. Mano, esquece. Se joga feio, ganha de 1-0, é isso. Vamos lembrar. Um pouquinho do nosso mundo, um grande parênteses agora. O Corinthians do Tite lá em 2012, e depois isso sucedeu ao Carille no Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista também, que eles ganharam. É um time que joga feio, que se retrancava e jogava por uma bola e ganhava. Não importa se você vai jogar feio, se você vai ficar retrancado, mas se você for sólido, isso, beleza? Mas você vai ficar ali atrás, tomando porrada. Mas numa bola você vai lá, faz o gol, se retranca de novo. E ganha por 1-0. Isso é jogar feio, né? Como especialistas dizem. Mas você ganhou. Você levou os 3 pontos. Dane-se que eu me retranquei o jogo inteiro e joguei por uma só. O reflexo do jogar bonito do Andy é isso aí, ó. Jogo com 4-3, 6-3, 4-1. Tanto pra gente fazer gol, como pra gente tomar gol. É um desequilíbrio enorme. Então, talvez seja o momento de repensar um pouco como jogar com esse Tottenham. Vale a pena sofrer tanto e marcar tantos gols? Cara, a gente sabe, o nosso quarteto de frente funciona. Seria um problema se eles não estivessem fazendo gol. Mas a defesa é todo jogo lastimável. Do meio para trás, acabou. O adversário que for tentar 1 contra 1 contra o Pedro Porro passa. Dragozinho vai pegar a bola no meio de campo, sendo que ele é zagueiro lá atrás. Entende? É uma desorganização posicional muito grande. Então, por sorte, passamos do United com muitos salvadores, mas eu acho que o maior salvador é o Wilson, que é o nosso principal jogador, com aquele gol olímpico dele, que estava num momento que o United cresceu no jogo, vinha em ascendência e ia buscar o empate, ia buscar o 3-3. Se o Son faz aquele 4º gol, ia ser problema. Ia ser problema, porque o United ia empatar e ia virar, porque o Tottenham toma gol, ele desliga. Ele tomou os 2 gols ainda com o placar a favor, o time desliga, sabe? Tudo começa a pegar fogo, todo mundo corre para um lado pro outro sem saber o que fazer. Então, o Son é o grande salvador do Tottenham nessa classificação do United, contra o United. E com isso, passou Tottenham, Liverpool, Newcastle e Arsenal. E, né, antes do sorteio rolar, eu pensei em alto. Pô, se a gente pega o Arsenal, tem jogo, mas nós perde. Newcastle, com certeza a gente vai perder. O Liverpool dá. Vai ser um jogo difícil? Vai. Mas o Liverpool dá. Trocou agora de técnico, mesma coisa do United, como é? Arne Slot. Jogou, tá ali ainda, implementando o jeito. Tudo bem, o Liverpool é o líder da Premier League, mas em Copa, a gente sabe, é outra entrega, é outro tipo de entrega, é um jogo diferente. Vale vida, os caras parecem que entregam mais. Então, talvez a chance de passar é maior. Resultado, vamos pegar o Liverpool. Fazendo um pequeno paralelo com o meu São Paulo, também é um outro clube que eu torço bastante, é o meu clube do coração de sangue, digamos assim. O São Paulo tem uma trajetória não muito parecida, mas uma trajetória difícil na Copa do Brasil. Passa pelo Corinthians, passa pelo Palmeiras e pega o Flamengo na final. O Tottenham já é um pouquinho mais longo, né? Ele pega o City e derruba o City. Pega o United e derruba o United. Seria incrível se pegasse o Liverpool e derrubasse o Liverpool também. Para pegar o Arsenal na final. Porque eu tenho quase certeza que o Arsenal vai passar do Newcastle. Quase certeza.
Como eu disse, um jogo de Copa é muito diferente de um jogo de Liga. Liga, você pode perder 3 pontos hoje e recuperar amanhã. Jogo de Copa até então era jogo único, era uma chance só. A partir de agora, semifinais, são 2 jogos. Um jogo em casa e um jogo fora. Mas mesmo assim é importante decidir um dos jogos. Então, continua naquele mesmo esquema mata-mata de jogo único. Todo jogo vai ser uma final. Seja jogando no Tottenham Hotspur Stadium, ou seja jogando agora em Anfield, é uma final. Então, vale a pena ficar de olho nesses jogos. Vão ser muito interessantes. Eu acho que o primeiro jogo vai ser no Tottenham Hotspur Stadium, a gente vai jogar em casa. E vai ser na segunda semana de janeiro ali. Vai ser ainda no começo do ano. Engavetado junto com os jogos do Boxing Day. Enfim, agora passando para o jogo mais recente, o 6-3 que o Tottenham tomou do Liverpool. Nosso rival. O nosso próximo adversário na Copa, né? O time é o mesmo. O Ange não poupou os jogadores. É o mesmo time que jogou contra o Southampton, é o mesmo time que jogou contra o United. Não houve mudanças. Então é um time que não vem descansado, mas isso não é desculpa. E entra aquele problema. Pelo que eu entendi do jogo, o Tottenham foi muito mal no primeiro tempo. Termina 3-1. E com aquele gosto de tipo, pô, vai ser uma goleada, né? Porque se o Tottenham dá a vida, e o dar a vida do Tottenham foi só ter tomado 3 gols, o segundo tempo a gente geralmente morre, simplesmente não joga mais futebol. Terminar 6 ou 7 Não terminar 6 ou 7 é milagre. Bem, não aconteceu um milagre, mas foi um jogo muito mais truncado. Embora eu ainda ache que os gols que o Tottenham fez foram puramente por erro, falta de atenção ou porque o Liverpool baixou o pé um pouco. Porque não teve muito aquele negócio de, não, eles estão pegando, achamos uma bola onde não tinha espaço. Não. Se eu não me engano, o segundo gol do Tottenham é isso, é uma bola que... O gol do Solanke. É uma bola que tá ali, acho que quem tá com a bola é o Kulusevski, ele passa, vem pro meio, o Solanke recebe e gira, ou o contrário, né? O Solanke tá saindo, toca pro Kulusevski, que gira de boa, dá uma cavadinha porque o atacante entrou dentro da área com espaço. Acho que é até o contrário, mas enfim. É muito... Faltou marcação do Liverpool, sabe? Os jogadores estavam muito espaçados, o Robertson não acompanhou a entrada do atacante, você não tinha uma marcação mais fechada na frente da área, os caras estavam... marcação meio frouxa ali de segundo tempo. Mas isso dá um indício muito negativo do que a gente pode ver pela Copa. Um Tottenham muito desesperado, todos os gols foram numa base de desespero, e um controle absurdo do Liverpool no meio, na defesa, no meio e no ataque. É um time que controlou o Tottenham nos 3 setores do jogo. Que é horrível, né? O Tottenham não conseguiu jogar, o Maddison pouco apareceu dentro da área, o Son não ia conseguir levar essa barca sozinho nas costas, não dessa vez. Quem conseguiu fazer alguma coisa diferente foi o Kulusevski, que estava tentando buscar o jogo de alguma forma, do lado dele ali, que era em cima do Robertson, que vinha de uma expulsão contra o Fulham e tinha prejudicado pra caramba o Liverpool naquele empate que eles tiveram. Então, era um jogador que estava meio ali, putz, eu não posso errar. Então, deu chance pro Kulusevski, que é um cara que tromba, é um cara que vai em cima, que por mais que o 1 contra 1 dele, para mim, seja um meio lento demais para qualquer ponta, é um cara que consegue passar à frente com certa facilidade. Então, você vê isso. Aí, quando você olha para trás,
e vê que é o mesmo time, você começa a achar que vai dar merda. Porque o ataque do Liverpool é Salah de um lado, Gakpo do outro, Szoboszlai centralizado atrás do Luiz Dias, que é o principal centroavante, que flutua. Tá na ponta, tá na ponta esquerda, tá na ponta direita, tá no centro, tá do lado do Salah, tá do lado do Gakpo. Ele gira dentro desse ataque do Liverpool. E várias vezes, várias jogadas em cima do Pedro Porro. O Pedro Porro, inúmeras vezes, ia ao ataque. E pra voltar. Cara, tinha que amarrar a corda em alguém e ele ia lá com um esquizinho, um esqui, segurando pra voltar pra zaga. Lento, cansado, talvez. Mas é um lado que foi muito explorado. O Dragozinho, péssimo no sexto gol, que ele sai pra dar uma cabeçada no círculo central, que ele vai disputar com o Szoboszlai, se eu não me engano. O Szoboszlai consegue tirar dele. E como o Pedro Porro tinha ido e ele foi pro meio, não tinha quem cobrir ali. O Gray sai, o Bissouma não vimos no campo, o Sarr tava procurando, o Jay Spence saiu da lateral esquerda para tentar ir pro meio para fechar. Não tinha o que fazer. Era um time que tomou todos os gols com falhas de organização, perdendo, sei lá, numericamente, ou até mesmo num toque rápido entre jogadores do Liverpool. Isso é muito, muito ruim. E aí eu faço aquele paralelo. O Tottenham parecia muito o Southampton. O mesmo Southampton que a gente jogou contra. Perdido, marcação, os jogadores marcando a bola e não os jogadores adversários. Tudo bem que o Tottenham não estava marcando a bola, mas você não via aquele encontro direto entre os jogadores do Tottenham, os de defesa e os de ataque do Liverpool. Ou pelo menos eles passavam muito fácil. O que é horrível. O som, infelizmente, não apareceu tanto. Ele foi anulado pelo Joey Gomes. O que é bizarro, mas aconteceu. O Maddison, além do gol, pouco se viu dele em campo. Como eu disse, o Kulusevski foi o que mais tentou. O Solanke conseguiu fazer gols. Então a fase artilheira, mesmo num time capenga que tá tomando um sacode dentro de casa, foi lá e fez o gol. Então isso é um lado positivo. No caso o Solanke. Kulusevski tentando. Maddison conseguiu achar o seu golzinho, mas, né? Do meio para trás. O Bissouma ainda assim tentou muito, né? Ele teve o mesmo ímpeto que ele teve contra o United. Mas, cara, correr sozinho é complicado. Não dá, o melhor que a gente pode defender na defesa é o improviso do Gray. E o cara só tinha que marcar o Salah. E ele estava improvisado. Ele tentou. E ele tentou melhor do que o seu companheiro, que é zagueiro de ofício, que é o Dragozinho. Foi muito mal mais uma vez. Como sempre, né? Eu acho que Deus traga de volta Christian Romero e Van de Ven para essa equipe, porque não dá mais. O Dragozinho, meu Deus, é decisão errada atrás de decisão errada. Eu lembro de uma cena agora do Andy, uma câmera foca no Andy em um dos gols que sai pelo lado do Pedro Porro, né? Quando não tinha ninguém para marcar aquele lado, ele claramente irritado por um negócio que, por que vocês fizeram isso? O Foster, né, que a gente falou tanto dele contra o United, dessa vez tinha bolas defensáveis. E ele não precisava jogar com os pés nessa. Era só sair. Sair do gol antes, tentar algo. Tem um gol que ele toma ali com ele ainda debaixo do gol. Ele poderia ter saído para tentar socar a bola. Não saiu. Ou quando ele decidiu sair, já era tarde. Então, mais uma vez, retificando o fato de que precisamos de mais um goleiro.
E aí, para aumentar a lista, precisamos de um goleiro, um lateral esquerdo, um lateral direito, mais 2 zagueiros, mais uns 2 volantes, mais um meia de ligação, um ponta direita, um ponta esquerda. Precisa de tudo isso pra lista. Se fosse, brincadeiras assim, se fosse fazer aquela cartinha pro Papai Noel, essa é a lista de coisas que o Tottenham precisa. Um goleiro, um lateral direito, 2 zagueiros, um lateral esquerdo, um volante, mais um meia de ligação, um meia de marcação, um jogador de infiltração, talvez mais um ponta para não sobrecarregar o som, talvez um centroavante a mais. Coisas desse tipo. Porque este elenco a longo prazo, aliás, nem a longo prazo, a gente não precisa ir tão longe. Até o fim da temporada, meio de tabela. E o meio de tabela está extremamente complicado. O Tottenham ganhando este jogo, ele vai pro Natal em 8º, que ele fica à frente do Newcastle em saldo de gol. Se eu não me engano, se esse for o critério principal, porque a gente tem um saldo de gol absurdo. A pelo menos 3 pontos do G4, a vaga direta para a Champions League. Agora, a gente está empatado com Brentford, se eu não me engano. O United está a um ponto de diferença, 1 ou 2 pontos de diferença. E ele é o 13º, 12º. Tá tudo muito próximo. O meio de tabela tá muito próximo. Tanto para você subir pro G4, como para você ir lá pra zona de rebaixamento. Difícil ir pra zona de rebaixamento? Difícil. Impossível? Não. Então, é olhar de novo esse tempo que vai ter do Natal até o próximo jogo, que é dia 26, contra o Nottingham Forest. Que é o atual terceiro colocado, com 31. Então, assim, a gente vai perder pro Nottingham Forest também. Ou pelo menos o prognóstico não é de algo muito positivo. Falei, né? Muita coisa. No geral, é um pré-match do que a gente vai ver contra o Liverpool pela Copa. Como eu disse antes, o jogo de Copa tende a ser diferente. O time se entrega mais, entende que é uma competição extremamente importante, é a chance de ganhar uma Copa, uma taça, mais um troféu desde 2008, sem um troféu na prateleira, um novo troféu na prateleira. Porém, esse jogo que faltou falar uma coisa. Do time titular que jogou a Copa do Liverpool, 4 são titulares, eram titulares hoje. O Tottenham basicamente jogou com uns 11 da Copa. Então, na teoria, o time que vai enfrentar o Liverpool na Copa, lá no dia 8, é esse que jogou hoje. E o Liverpool que vai jogar com a gente em janeiro, provavelmente é muito mais forte. Então, 6-3 foi o placar de hoje. Qual será o placar do primeiro jogo da semifinal da Copa da Liga? Eu deixo esse questionamento para vocês. Eu já me estendi demais. Mais um pouco a gente vai começar a entrar em tópicos além de campo. Então, eu deixo esse questionamento para vocês. Eu fico por aqui. Nos vemos numa próxima, porque é jogo intenso. Todos os dias, não todos os dias, mas dentro desse fim de ano, muitos jogos. Então, teremos um número de vídeos um pouco mais frequentes. Então, até lá. Eu vejo vocês numa próxima. Um beijo.